Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus sejam multiplicadas sobre cada vida, em nome de Jesus, nesse dia no qual o Senhor está nos concedendo. Amados e queridos, eu estou aqui, me prontifiquei diante de Deus em estar compartilhando algo a respeito da palavra do Senhor, sendo que essa palavra ela pode mudar a vida, como já mudou a vida e como também mudará a vida de todos aqueles que vierem a entender que ela é a nossa regra de fé e prática. Não apenas basta ouvirmos essa palavra, ouvir é o necessário, é bom, é real, porque sem essa palavra, sem essa base, nós até vivemos e até levamos uma vida que aos olhos da sociedade parece estar sendo uma vida de acordo com os padrões divinos. Mas quando olhamos para dentro de nós e reconhecemos que, na verdade, há uma necessidade de termos mais e mais algo a respeito em relação à palavra desse Deus, nós então vamos ver que aquilo que temos, que possuímos, na verdade é uma bênção de Deus, e isso é gratidão que precisamos ter com esse Deus. Eu estou falando assim mediante ao que pude dar início ontem. Eu deixei o título como: você quer de verdade ter uma vida abundante? É uma pergunta que eu gostaria que você respondesse para você mesmo. Assim como eu respondo para mim mesmo. Eu almejo, eu quero viver uma vida em abundância. Como é viver essa vida em abundância? Eu pude dar início ontem mostrando que duas comparações entre aquele que quer te ver para baixo, onde existe aquele que quer te destruir, quer matar, quer roubar, porém em seguida nós vemos uma orientação e uma sugestão, caso você queira, e apegue a esta palavra com amor e com sinceridade no seu coração, você desfrutará com toda certeza de uma vida abundante com Deus. Amém? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, com toda certeza. Já tirei o meu tempinho para falar com o Pai, para apresentar as nossas vidas a você que já se inscreveu no meu canal. Pode ter certeza que tenho apresentado ao Senhor, pois quando nós nos colocamos diante de Deus, o Espírito Santo, ele nos conduz e nos leva a situações em que muitos estão vivendo, embora nós até desconhecemos a causa daquilo que está acontecendo. Mas em meio a tudo isso,
sabemos que precisamos sermos completamente dependentes. E nada melhor do que sermos dependentes do nosso Senhor, que nos conhece e que está pronto a nos dar uma vida em abundância. Por isso, os pontos essenciais para termos uma vida em abundância, eles estão registrados na palavra de Deus. Nós precisamos estar examinando para podermos até então termos uma noção do que precisamos fazer. Renúncia faz parte para que você tenha uma vida abundante. Renuncia de quê? A palavra nos diz, nos orienta, que aquele que quer viver, que perder a sua vida por causa de Jesus, que nos garante uma vida eterna, aquele que perder a sua vida por esse Jesus, que abandonar, deixar aquelas coisas que o mundo oferece, que são os pratos até então saborosos aos olhos do Senhor, aos olhos humanos, e deixar esses pratos de lado. O que são esses pratos? Nós podemos fazer várias colocações, mas eu creio que o Espírito Santo pode e completará em seu coração caso você venha tomar posse e venha desejar, e não somente desejar, mas que possa vir a ter um compromisso com esse Deus, onde você encontrará as respostas pelas quais você está até mesmo à procura. É um ponto. Aquele que perder a vida por minha causa, por Jesus, que garante uma vida abundante, ele encontrará essa vida, não somente nessa terra, mas também com a garantia de que você viverá eternamente. Isso é o fundamental. Quem não quer viver eternamente? Acredito que essa pergunta, chegando até você, você pode até dizer, eu quero. Aí surge mais uma outra pergunta. Você crê na vida eterna? E sabe que para viver eternamente é necessário você ter o Senhor e Salvador Jesus como único, exclusivo e Salvador da sua vida? Reconhecer o sangue derramado naquela cruz do Calvário por amor a toda a humanidade? Você sabia que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam? Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus, por adoção. Jesus é o primogênito. Ele é o primogênito. Se ele ressuscitou, ele nos garante que ele foi preparar lugar e voltará para buscar, para que venhamos a estar com ele. Esta é uma verdade absoluta que ninguém pode mudar, mas mesmo ninguém podendo mudar, é soprado no seu ouvido, nos seus ouvidos, que isso não é uma realidade, porque apresentam para você de uma forma em que você até concorda.
mas está alguém aqui falando para você de uma palavra que não é minha, não é do pastor, e certamente é a palavra de Deus. Agora, caso você perde a sua vida por causa de Jesus, abandona, renúncia, se converte. Converter, você está indo no sentido, eu estou indo para Belo Horizonte, e então eu vou me converter, eu tenho que voltar, que eu esqueci algo na cidade de Juiz de Fora, aqui, moro aqui, eu estou dizendo porque eu moro aqui. Estou indo para Belo Horizonte e de repente acontece algo que você resolve não ir, resolve até mesmo a não ir. Onde o seu pensamento está em chegar lá e até mesmo fazer coisas que irão, com toda certeza, desagradar a Deus e que desagrada a Deus. E você tendo esse conhecimento, tomando essa decisão, você fala, não, eu vou me converter, eu vou voltar, eu não vou participar. Então você está morrendo para esse mundo, morrendo para esse mundo. Você está perdendo a sua vida por amor daquele que te garante que você tem e viverá eternamente. Agora, se você não converte, você vai sabendo com que o que você vai fazer é algo que vai te prejudicar, onde você correrá o risco até mesmo de não voltar, você vai, todo aquele que perde a vida por minha causa o achará. Mas todo aquele que perde a vida por minha causa achará. E todo aquele que acha que aquilo que você vai fazer é bom, é necessário e que não vai ocorrer nada e nem terá consequências, você vai prosseguir. Isso é o que muitos estão fazendo. Querem permanecerem ali naquela mão e não querem se converter, não sendo sabedor de que a palavra nos orienta, que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. E muitos, então, aquele que perder a vida por minha causa, por causa de Jesus, ele encontrará a vida e viverá uma vida abundante. E aquele que acha a sua vida que não, eu vivo assim, eu aprendi assim, eu não vou mudar, é uma opção sua. Mas você está perdendo a oportunidade de viver eternamente, onde restará somente morrer eternamente. Aí você vai morrer eternamente. Então é um caso a pensar e com muito carinho, com muito amor no coração. Nós sabemos que muitos já partiram, muitos tiveram a sua vida ceifadas, porque não? Não é porque que eu quero colocar. Tiveram suas vidas ceifadas. Porém, não sabemos quais foram a decisão, quais foram as escolhas, porque só conhece, só sabe, quem conhece é Deus. Muitos partiram, escolheram viver a vida e terão uma vida abundante, uma vida eterna. Esta é uma grande verdade. Mas aqueles que partiram, que escolheram, que permaneceram vivendo
na vida em que optaram, em que foram ensinados, mesmo acreditando que fosse, pensando que era o certo, tiveram suas vidas ceifadas e, infelizmente, irão morrer eternamente. Então, há dois tipos de morte: morte eterna e vida eterna. Vida eterna com Jesus e morte eterna é negar a Jesus. É não entender que foi Ele quem morreu naquela cruz. É não entender que é Ele o único digno de toda a honra, de toda a glória. Tudo isso é para entendermos o que nós demos início ontem. E hoje eu gostaria de falar com você em 2 Pedro. Eu estava indo para Romanos, mas me senti em falar em Pedro e ser breve aqui, não me estender como tenho colocado, e pedir a você que está ouvindo essa mensagem, que tem me acompanhado, que você possa compartilhar. Eu agradeço a cada um imensamente por já ter inscrito neste canal. E a você que ainda não se inscreveu, eu peço a sua ajuda humildemente. Aqui está alguém que é totalmente grato pela libertação. Se eu der o meu testemunho para você, um testemunho do que Deus fez na minha vida, é algo, de repente você pode não sentir nada, mas o testemunho verdadeiro mesmo é quando nós encontramos Jesus. Aquilo que passou, passou, porque você vai estar em Cristo, você vai se tornar uma nova criatura. Isto é algo maravilhoso. O preço, Ele comprou, nos comprou por alto preço. Ele nos comprou. Então, isso tudo precisamos estar conscientes. Eu quero ler aqui, 2 Pedro, no capítulo 2 de 2 Pedro. Eu estava em Romanos, mas a verdade é 2 Pedro. Vamos ter uma ideia do que podemos encontrar na segunda epístola de Pedro a Pedro, que vai nos orientar aqui a respeito do que está dizendo. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Nós vamos entender como é a orientação que precisamos estar atentos na palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Para crescermos na graça e no conhecimento, há necessidade de fazermos algo e que diz respeito na palavra do nosso Deus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Se a graça de Deus, a paz do Senhor, se multiplicar ou multiplicando em nossas vidas, é algo que está contribuindo para termos uma vida abundante. Graça e paz. Primeiro eu não li o versículo primeiro, eu li o 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo,
aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Simão Pedro, aqui a segunda carta, ele está mostrando para nós algo e passando na certeza confiante que venhamos a estar com o mesmo pensamento, vivendo na mesma fé, sabendo que os tempos não temos como fugir e que estamos sujeitos, né? Estamos sujeitos todos nós, mas ele mostra, irmão Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. É uma identidade que precisamos ter. Belisário de Oliveira Garbeiro, servo de Jesus Cristo. Aqui, Pedro, apóstolo. Eu, discípulo. Então, Belisário de Oliveira Garbeiro, discípulo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Se nós alcançamos e estamos em busca para alcançar essa saudação que Pedro deixa com o intuito de abraçarmos essa causa, de depositarmos em Deus a nossa confiança, nós vamos passar então vivermos abundantemente. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, a paz, você tendo a paz, você tendo a garantia, você tendo uma fé como eles alcançaram, e na orientação do Senhor, deixou escrito para que venhamos, ou para que viesse a chegar em nossas mãos, essa preciosidade que é esta palavra de Deus, certamente não vamos ter uma vida de derrota. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Derrota são aqueles que não estão dando crédito e preferem viver com a sua vida constantemente da forma que aprendeu